Fala, meus queridos, como vocês estão? Meu maior desejo é que vocês estejam bem. E para quem não me conhece, meu nome é Adriele, do canal da Drica, Otaku com grana, sem grana. E antes de qualquer coisa, já deixa aí o seu like e bora lá para mais um vídeo. Superação impactante, processo ignorante, crescimento monstruoso. Tudo isso e muito mais no anime de Kaiju no Hachi, ou Kaiju Number 8, ou melhor ainda, Kaiju número 8, segunda temporada, episódios 7 e 8, beleza? E o episódio 7 focou nos dois personagens, Iharu e Ichikawa. Eu prefiro chamar de Ichikawa do que Reno, porque eu sempre acabo esquecendo Reno e acaba vindo Ichikawa na mente, então paciência, beleza? E aí, nesse episódio 7, foi focado inteiramente nos dois e principalmente no sofrimento deles. E primeiro, o Ichikawa sofria por causa do senso de responsabilidade, por ele achar que era o responsável por todos ali na força de defesa, pelo menos sobre os colegas dele ali na força de defesa. E o Iharu, ele também sofria demais porque ele sentia que faltava aquela evolução megazordiana, ou melhor assim, evolução em tempo recorde, porque ele queria sobressair sobre todos os colegas e não estava conseguindo, e quem realmente estava sobressaindo mesmo de verdade era, além do Ichikawa, tinha outros prodígios e ele queria ser um dos prodígios também, ou o herói, mas ele estava sentindo que estava bem estagnado. E é por isso que ele estava sofrendo bastante no episódio 7, quer dizer, os dois, né? Então, esse tempo aí que o episódio estava trabalhando, ambos os dois perderam o controle sobre a ocasião no qual os dois estavam vivendo ali no momento, né? Que não era mais um treinamento, era um tipo de missão que os dois tinham que concretizar. Mas, pelo jeito, eles acabaram realmente perdendo o controle na situação. Traduzindo, cada um deles perdeu o foco, esquecendo do equilíbrio perfeito que era necessário para que o trabalho deles fosse bem sucedido. E o Iharu também, ele perdeu bastante o foco da batalha, pois ele queria sobressair tanto sobre os colegas dele, recrutas, que ele acabou se machucando feio e o Ichikawa teve que dar uma de salvador ali na hora. O mesmo ocorreu com o Ichikawa, fazendo com que o Ichikawa subisse bastante o nível todas as vezes, porque ele achou que o poder dele não era forte ou poderoso o suficiente ao ponto de ele se achar fraco e inútil. Ai, Ichikawa, meu Deus. Diante disso, conforme o avanço do episódio, pelo jeito cada um deles começaram a enfrentar os seus medos, principalmente o Iharu. O Iharu, ele estava enfrentando mais ainda os medos dele. E mais pra frente ele foi a dar um apoio moral pro Ichikawa, que tava perdendo o controle e tava se machucando tanto que ele não conseguia mais andar, de tanto que ele forçou o corpo dele. Após os dois apoiarem-se um no outro e colocar a mente no lugar, os dois começaram a retomar o controle da batalha, entrando no rumo de dar um fim para aquele monstro, e o episódio ele acaba ali no meio. E se você está gostando desse vídeo, deixa aí o seu comentário, que é bem importante para fortalecer o nosso canal, beleza? Estamos numa corrida contra o tempo, precisamos de você para esse canal continuar. Sua inscrição é importante, sua interação em comentários também. Venha fazer parte dessa corrente, seja você o 1000º inscrito. E até a próxima. Tchau! Então, continuando o episódio 8. Nesse episódio 8, os personagens Iharu e Ichikawa partem para finalizar o monstro e finalmente começou aquele trabalho em equipe dos dois, enquanto os superiores estavam de olho neles.
ao mesmo tempo também que o Iharu ele estava tendo aquele seu crescimento mental e físico também. Fora alguns flashbacks ali e pensamentos do capitão responsável por aquela divisão. O próprio capitão ele se identificou com o Iharu por uma questão que eu vou falar mais lá no final, beleza? Finalmente os dois finalizaram ignorantemente ali o bicinho e depois os dois ali correram pro abraço, quer dizer, o Iharu correu pro abraço porque o Ichikawa estava impossibilitado de correr porque ele lesionou bonito a perna dele, beleza. Mais tarde, a notícia acabou correndo, ou melhor, se espalhou para todas as outras unidades, levantando uma surpresa entre os demais recrutas e provocando também uma preocupação ao Kafka em relação ao Ichikawa, que conseguiu obter a armadura ou a arma do número 6. Eu prefiro dizer armadura ou vestimenta, bem melhor do que arma, porque não é uma... Continuando. Então, isso promoveu realmente uma preocupação muito grande para o Kafka, porque ele já estava imaginando o nosso Ichikawa todo machucado ao enfrentar o número 9. Meu Deus, calma. Ele de novo, meu Deus. Aí a Kikoru teve que bater nele praticamente para que a mente dele ou os neurônios voltassem para o lugar. Então, mais para frente teve um momento entre o Capitão Hoshina e o protagonista. Esse momento de conversa entre eles, os diálogos, teve até algumas coisas como vingança por sustos, agradecimentos e algumas promessas também. E além de outras coisas, como por exemplo, a partir desse momento vai ter uma série, pelo que eu percebi nesse episódio, a partir desse momento o Prota ele vai ter uma série de treinamentos com o Capitão Hoshina e teve uns extras aí, como o Capitão Hoshina levando ele em um templo ou em um lugar aí para os dois treinarem, e nesse lugar o Capitão falou um pouco da história dos antepassados dele. E teve o majestoso treino do Kafka, no qual ele apanhava e, ao mesmo tempo, ele ganhava elogio enquanto apanhava. Beleza. E ali de brinde, bem no final do episódio, o nosso Prota acabou tendo uma visão do inferno, porque... aquilo ali eu não sei o que é, a gente vai descobrir depois nos próximos episódios. E vamos lá para umas observações rapidinho, que eu acho que é só uma só mesmo. Uma ou duas, não sei. O episódio é mostrado que o Iharu ele tem um potencial muito gigantesco, porém ele é muito inconstante, e essa instabilidade do Iharu faz com que o nível de poder dele varie, e a explicação para isso é que, sim, meus amigos, o cara é TDAH. Meu Deus. Tá bom, né? Eu vou falar TDAH, beleza? Porque por mim eu falava outra coisa. Pra mim o Iharu ele é mais lerdo ou desfocado. Beleza, eu não vou explicar esse meu pensamento porque eu não quero dar polêmica aqui. Eu estou sentindo uma treta! Tá bom, eu tenho muitas coisas, pensamentos bem diferentes em relação a nomenclaturas de algumas coisas, então eu vou parar aqui porque eu vou começar a fazer treta, e eu não quero ter treta com psicólogo, terapeuta e entre outros profissionais, beleza? Me deixa de fora disso. Então vamos lá para o momento curioso, beleza? E você que é novo no canal, o momento curioso é aquele capítulo de referência do episódio mencionado no vídeo. O episódio aí, os episódios mencionados neste vídeo é o episódio 7 e 8. E o capítulo de referência para a adaptação desses episódios foram do capítulo 59 ou 60.
Tá bom, vamos pro capítulo 60 até o capítulo 66. Porque tá meio confuso no mangá. Beleza, parece que eles comeram uma parte e colocaram outra e colocou e deslocou uma parte do lugar e colocou em outro momento. Então, Calma, meu filho. 60 ao 66, beleza? Encerra no capítulo 66, ok? E você que chegou no final, palavra-chave, progresso, porque meus amigos, os recrutas estão tendo um progresso monstruoso. Olha, e ignorante, meus queridos. Então, coloque aí na palavra-chave. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E não se esquece das redes sociais, tá? Tchau! Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.